Salve, internauta! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Ibra, o Ibra Talks. Este podcast está sendo gravado mais uma vez, então vocês têm outras maneiras de participar sem ser ao vivo. Como é que aí vocês podem participar? Vocês devem, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal e uma vez que se inscreverem, vocês devem acionar o sininho, né? E depois que acionar o sininho, você vai lá e coloca para receber todas as notificações. Isso é muito importante. E já pode dar aquele peteleco lá no positivo. Isso daí é muito importante para a gente. Vai dar relevância no canal e mais pessoas vão ver esse bate-papo aqui nosso, né? E hoje vocês sabem que a gente sempre traz pessoas que têm conteúdos importantes, histórias de vida interessantes e que trazem muitas curiosidades para a gente. E quem que está aqui com a gente hoje? Quem está aqui com a gente hoje é o Regis Siqueira e o Vinícius Imbroise. Tudo bom? Tudo bom. Beleza? E quem está aqui comigo hoje para bater esse papo é o Misael Fará. Tudo bom, Misael? Olá, tudo Beleza? bem? E na técnica, quem que tá? É o Duca Reis com a gente. Tudo bom, Duca? Opa, tudo bom? Um prazer participar de mais um Ibra Talks. Bacana. E antes de começar esse bate-papo, eu quero falar do nosso patrocinador. Nosso patrocinador é a Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda, tem até livros espíritas, por exemplo, esse Uma Pérola pelo Seu Perdão, que vendeu muito esse livro, é muito interessante. Então, a gente tem livros científicos também, a Editora Vilese. Um dos livros do Ibra, o Reabilitação Animal, foi editado pela Editora Vilese. E onde que vocês podem encontrar a Editora Vilese? Eu quero comprar um livro dessa editora. Na Amazon. Na Amazon, diretamente, vocês encontram todos os livros da Editora Vilese e também na loja do Ibra, ibravet.com.br. Bacana? Então, uma vez que a gente já fez a propaganda aqui, né, do nosso patrocinador, da Editora Vilese, começar pelo Regis. Você trabalha com imóveis, né, Regis? Exatamente. E você... Como é que você entrou nesse ramo? Como é que chega nisso, né? É uma história bem interessante, né? Eu tô com mais ou menos aí uns 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Eu comecei no mercado imobiliário com convite de uma tia minha. Eu sou formado em logística, trabalhei uns 2 anos em logística e numa época que eu estava desempregado, minha tia fez esse convite. Então, eu acabei indo para conhecer. Então, eu entrei no segmento imobiliário, foi um desafio bem marcante, assim, na minha vida, porque naquela época, né, o pessoal tinha aquela coisa que corretor só era pessoa aposentado. Aí, Ou quem era queria... Tinha outro também, quem queria dormir até mais tarde. Exatamente. E eu iniciei muito novo nesse ramo imobiliário. E eu entrei muito comprometido e tive vários desafios, porque todo mundo fala, nossa, aquele menininho no ramo imobiliário, ele não vai dar certo. Então, já cheguei, né, eu foquei no meu trabalho, eu estava trabalhando junto com a minha tia, então era foco 24 horas por dia. E com que idade você entrou? Você falou eu entrei com 18 anos de idade. Caramba, muito novo. Era ainda moleque, né? Eu era bem moleque, por isso que tinha esse preconceito. Sim. Então, foi uma coisa que eu tive que quebrar dentro da empresa. Primeiro, eu tive que quebrar esse preconceito, porque o pessoal julgava muito. E eu já entrei numa das maiores empresas do segmento imobiliário do ABC. Então, já entrei numa empresa grande. Então, sua tia já era corretora. Exatamente. Então, nessa empresa? Exatamente. Nessa empresa super tradicional do São Bernardo. É muito tradicional, é uma empresa muito grande. Então, já entrei com esse desafio de quebrar aquele preconceito. Então, eu entrei trabalhando, fiz o meu trabalho, o primeiro mês eu já vendi. Aí, quando veio a bonificação, eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu quero estar. Nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. Porque o corretor tem uma remuneração muito boa. 6%, né? Exatamente. 6% do valor da venda. São 6%, né? Que é o valor que vem para a imobiliária. Desse 6%, o corretor ele ganha 30% dessa comissão. Então, o mínimo que você consegue tirar numa venda aí está na casa dos R$3.000. Dependendo do valor, vai lá bancando cada vez mais. Então, já comecei vendendo. No segundo mês, eu já consegui vender uma casa de alto padrão no condomínio fechado do ABC. Condomínio bem requisitado. E aí, eu comecei a ganhar o meu respeito
Quando eu fui ver, eu já estava dando treinamento para aquelas pessoas que me julgavam. Ó, menino novinho, cheio de espinha na cara, não vai se dar... Não, Mas você vai conquistando, né? Conquistei O seu tanto lugar, que eu com acabei certeza. dando treinamento para os mais velhos. Então, eu comecei a crescer na empresa, comecei a criar esse carinho pelo mercado imobiliário. Quando eu fui ver, tinha uma tabela de vendas lá que era bem legal. Era mensal e anual. Eu era o primeiro de vendas do ano, era o primeiro de vendas mensalmente. O garoto prodígio, né? Exatamente. Eu já entrei com novas ideias. Antes tinha aquele... Por ser novo, né? Já vem com a cabeça aberta, né? Sim, Inovação sim. do mercado. Porque também a tendência de qualquer ramo, a pessoa vai se acomodando. Exatamente, né? exatamente. E que não, hoje em dia não está mais assim, porque se você se acomodar, Não dá você morre. tempo. Você morre no mercado, Exatamente. qualquer profissão, qualquer uma. Exatamente. Até a minha, do seu irmão, né? Sim, sim. Para quem não sabe, ele é irmão do Roberto Siqueira, né? Que o professor de neurologia aqui no IBRA, né? Então, qualquer profissão. Mas antigamente não, o corretor ele podia se acomodar. Exatamente. Porque era uma coisa só que se fazia, não tinha tanta concorrência, né? Exatamente. O meu pai foi corretor. E Meu pai chegou a ser E corretor. uma profissão muito boa, viu? Uma profissão muito bacana. E eu acabei quebrando esse preconceito e fui desenvolvendo um bom trabalho. Aquela época estavam entrando, para você ver como que eram as coisas antigamente. As coisas, os anúncios eram feitos através de jornal. Quando eu entrei, já estava entrando aquela coisa digital. Então eu trouxe isso para a empresa, né? E acabou dando muito certo, que eu mesmo fazia, naquela época os anúncios era gratuito. Hoje a gente tem um custo mensal de mais de 15 mil reais dentro da empresa para poder fazer sim, hoje você tem que fazer tudo patrocinado, né? Não tem Então jeito. a gente aproveitou eu aproveitei aquela oportunidade, fiz aqueles anúncios gratuitos, comecei a passar para os outros corretores e aquilo deu uma alavancada na imobiliária tão grande. Quando a gente foi ver, era a imobiliária que mais vendia da ABC. Então foi um trabalho muito bacana. Foi um trabalho muito bacana. Aí nos meados de 2008, 2009, teve aquela bolha nos Estados Unidos, teve aquela crise que em 2009, 2010 começou a respingar aqui no Brasil. Aí não vendi imóvel de jeito nenhum. Aí foi muito difícil, eu tive que acabar saindo do ramo imobiliário, tive que arrumar um trabalho fixo. Quando eu fui ver, cara, eu tinha carro do ano, eu tinha muitas coisas, eu acabei perdendo tudo. O que me sobrou foi uma motinha velha. E eu só tinha aquela motinha velha para fazer dinheiro. Então eu trabalhava das 8 horas da manhã até meia-noite todo dia, porque das 8 às 18 horas da tarde, eu entregava água, com aquela motinha, e das 18 à meia-noite eu entregava pizza. E eu tinha a motinha era bem humilhante, porque às vezes a água é muito pesada, então furava o pneu da moto na avenida, o pessoal buzinava, meu, sai daí! E tudo que eu faço, eu sou muito comprometido. Então, às vezes, furava o pneu da moto, eu pegava aqueles galão de água para não chegar atrasado no cliente. Levava nas costas. Eu ia andando, correndo, para levar o galão pro cliente. E aquele frio, chegava suando no cliente, você tá com calor? Não, sou calorento, mas tá tudo bem, fica tranquilo. Imagina. Aí, né, passei por essa fase, tive muitas dificuldades na vida, foi muito difícil porque eu sempre morei sozinho. Eu tinha muitas contas para pagar e a moto quebrava muito, então tudo que eu ganhava eu gastava na moto. E eu fiquei um bom tempo, assim, foi bem sofrido, foi bem doloroso. Você tava em cima e... Dizem que o pior, assim, se você é pobre a vida toda, é tudo bem. Se você é rico, melhor ainda, né? Agora, o problema é você alcançar um patamar e despencar. Eu acho que despencar. o rico Esse é o pior. Pobre, isso é o pior. O rico, ele não se acostuma. Não se acostuma. Foi muito difícil, mas para mim foi uma lição de vida. Eu comecei a valorizar mais as coisas. Então, chegou um certo momento na minha vida, que foi quando eu fiquei sabendo que eu ia ter um filho. E eu falei, não tem escolha. Deu aquela balançada e eu falei, como que eu vou ter um filho se eu não tenho dinheiro para comprar uma lata de leite pro meu filho? Isso tá errado. Tá errado. Então, simplesmente eu coloquei na minha cabeça que eu ia voltar pro ramo imobiliário e pedi as contas dos 2 serviços e fiquei 2 semanas entregando o currículo. Aí um amigo meu, até que é o Anderson, ele falou, tem uma empresa ali que está precisando de um gerente de locação. Mas eu falei, eu nunca trabalhei com locação. Quando eu era corretor, eu trabalhava com vendas. Falou, Regis, você tem potencial, eu conheço o seu trabalho, acredito. Eu falei, eu vou. Aí teve a sessão lá, era mais de 20 pessoas, eu passei no processo.
E era uma empresa, locação ganha menos, né? Ganha menos, mas é uma coisa que é essencial dentro de uma imobiliária. A locação, ela... O ganhar menos é muito relativo. Alavanca. Porque Não, alavanca. o comissionamento é maior. Sim. De repente você... É maior? É maior. Eu não sabia. Você ganha sobre o primeiro, uma porcentagem sobre o primeiro aluguel Sim, cheio. Uhum. Então, por exemplo, uma venda de um apartamento de 200, 300 mil é um valor. Agora, se o cara alugar um galpão de 80 mil reais, ele vai ganhar metade disso nos próximos 30 dias. Eu falei porque na minha cabeça está um aluguel de R$2.000, Então né? é que a gente trabalha com volume, né? A gente tem galpões lá, por exemplo, que custam 150 mil reais por mês. O mais doido. interessante de caro. tudo é a carteira que você faz, porque você tem administração. Então, em cima desse valor, você cobra 10% mensais. Então, quanto maior a sua carteira, mais dinheiro você vai ganhar. Você continua ganhando por mês, então. Exatamente. Depois. Então, se você tem uma carteira, você tem um salário. Você tem um salário, é onde pagam legal. as custas da empresa. Aí é legal. A venda é o lucro. Então, então sobre o valor do aluguel, vocês ganham sobre o A primeiro imobiliária, aluguel, a imobiliária, e aí você tem um valor, sei lá, um FII mensal. Exatamente. Para administrar a cobrança, tal, né? Tudo, Acho que eu vou entrar nesse ramo. Tô É gostando. bacana. Exatamente. Então, voltando aqui, aí legal, fiz a entrevista, mas eu tinha trabalhado com venda, eu nunca tinha trabalhado com locação, isso foi numa quarta-feira. Ele me ligou, você passou, segunda-feira você começou, e agora? Eu não sei nada de locação, o que eu vou fazer? Comecei a estudar. Da quarta, segunda, quando eu E daí ia entrar como gerente, né? Como gerente. E ainda mais isso, eu fui entrar como gerente. Muita responsabilidade. Eu comecei a estudar. E graças a Deus, nessa época a gente tinha YouTube, a internet já estava em alta. Ficou mais fácil, né? E, cara, é até legal. Meus amigos, às vezes, entravam no meu carro e falavam, você tá bem? Porque eu tinha as ideias, eu escrevia na parede. Eu montei um processo de locação. Eu montei a coisa certa. Tipo aquele pessoal que vai colocando as coisas, vai puxando linha aqui. Você acordava... investigação. Exatamente isso aí. Você me ideia. Você acordava de madrugada, nossa, não é que isso é bacana, eu já ia lá e já colocava, era bem legal. Aí foi muito bacana porque eu montei um processo e a empresa, né, ela bancou esse processo que eu inventei. Cara, e quando nós entramos lá, montei minha equipe, esse processo deu super certo, eu só fui cada mês, eu ia aprimorando mais, e esse processo deu muito certo, foi muito bacana. Até hoje eu sou amigo do pessoal lá da outra imobiliária, a gente se dá muito bem, só que chegou uma hora que eu falei, eu vou abrir a minha, que eu acho que, né, meu processo, como deu certo, eu vou deixar aqui pra você usa ele, não tem problema, mas eu vou levar ele junto comigo, que eu vou abrir minha própria empresa. Foi bem legal, que eu comecei bem de baixo mesmo, então eu comecei com 3 computadores, eu lembro até hoje, com 2 funcionários fixos já. E qual que é o nome da empresa? A nossa empresa é o Grupo R. Siqueira. Nós somos a antiga 8º andar. Agora nós somos o Grupo R. Siqueira. Sei. Então, aí comecei, né? Então era bem bacana, não tenho vergonha de contar, porque é uma história de superação. Então, a imobiliária eu montei, eu fui montando aos poucos. Era bem legal, porque quando não tinha nada pra fazer, eu pegava os funcionários, vamos pintar a frente aqui que tá muito feia. Então, a gente tava pintando, ligava o cliente, eu cheio de tinta, eu quero ver tal imóvel. Já corria rapidinho, tomava um banho, já colocava o terno. Embaixo do terno, aquele monte de tinta lá no braço. Jogar nas 11, né? Às vezes o cliente tava olhando pra você, aquele pinguinho, você... tirando a tinta. E aí voltava, fechava o negócio, ganhava dinheiro, ia investindo. Quando eu fui ver, cara, a bênção que Deus fez na minha vida foi tão grande. Eu tava com mais de 20 funcionários, já tinha que fazer rodízio lá na imobiliária, porque já não cabia todo mundo dentro daquele espaço. Quando eu fui ver, já tava tudo maravilhoso. Aí teve a vinda do nosso gerente, né, de vendas, que é o Mário, que é nosso sócio lá hoje também, que foi uma parte fundamental. Ele tem 35 anos de ramo imobiliário, trabalhava numa das maiores imobiliárias da região, deixou para fazer parte do nosso grupo e é bem em cima de benção. Então, a gente temos pessoas capacitadas lá que fazem um trabalho de excelência. O Vinícius, principalmente, isso ele que eu ia veio... perguntar, e o Vinícius? veio... Onde que ele entra nisso? Como é que você começou e onde você entra nisso? Eu comecei em 2019. Eu, na verdade, eu sou comunicação, eu trabalhei muito tempo com audiovisual, né? Sim. Eu apresentava um programa de TV sobre carros antigos, canal no YouTube, filmava casamento e tal. O que aparecesse. Tudo que era de audiovisual era comigo, né?
E eu sempre fui apaixonado por imóveis. Sempre fui. Um negócio que eu tinha no meu Pinterest salvo eram arquiteturas, imóveis e carros. E sempre vendo daqui, vendo de lá, e eu falava, meu... Sabe quando alguma coisa chama, eu comecei a pesquisar. E aí eu participei de um processo seletivo em 2019, não é? É recente. Numa imobiliária de alto padrão em Moema. E aí os caras falaram, você não tem experiência? Eu falei, não, deixa eu ir aí conversar com vocês. Eu vou ter eu quando não eu tenho entrar. experiência até então, mas eu acredito que tenho muito a agregar. Sim. Aí fiz uma reunião, um bate-papo lá, vocês adoraram e eu achei muito interessante que o diretor já chamou a menina e falou, pode dispensar o pessoal que já está encerrada. Ele gostou realmente de Falei, você. nossa, Caramba. Quer Você dispensou comigo o resto? mesmo? É. Eu levanto agora e vou embora também, né? Como que é? Eu tô nesse pessoal E dispensado. aí eu comecei nessa imobiliária em Moema. Cara, legal pra caramba, Moema, alto pra quem não padrão. conhece Moema, pessoal, aqui em São Paulo é alto padrão, tá? É um local Sim, de alto sim. padrão. Exatamente. Então a gente Um trabalhava bairro. Brooklyn, Vila Nova Conceição, Só alto Moema, padrão. só Itaim, né? Sim. Alto padrão mesmo, Itaim assim. Bibi, né? Que tem o Itaim Paulista que Isso, não é. É o isso. Itaim Bibi. E aí entrou a nossa fatídica pandemia. Essa Eu parte que eu morando- quero saber de vocês. Eu como é que morando vocês em passaram. São Bernardo, Uhum. indo pra Moema todo dia. Aquele, né, trânsito, Bandeirantes, né? Que são avenidas pesadas, Sim. né? Anchieta, Bandeirantes e tal. E aí começou a ficar inviável isso. O ir e voltar, e eles não tinham ainda... A gente não tinha muita coisa do online, né? Uhum. Em relação ao atendimento. Hoje, se um cliente quer fazer uma visita num imóvel, eu faço uma visita por videoconferência. Eu vou no imóvel, vou mostrando cada detalhe. Uhum. E ele não precisa estar presencialmente. Ah, é? Eu não Tem sabia muitos disso, clientes não. que vêm, por exemplo, o cara tá vindo no Mato Grosso para cá. Eu não tem como vir ver a casa Sim. antes de morar. Então a gente Interessante. consegue fazer uma videoconferência com ele. Ah, cara, não, eu quero olhar embaixo da pia. Pô, isso é um nicho legal que vocês estão Sim, pegando, sim. porque o pessoal que tá vindo pra cá de fora, e normalmente, então já tá mobiliado tudo. Alguns Você tá sim, vendo? alguns não. Isso é uma tendência que em São Paulo já cresceu muito. Aham. A locação de imóvel 100% imobiliário, que você chega até Sim. o talher. Que assim, o ramo imobiliário, principalmente de locação, ele começa toda a inovação em Nova York. Aham. Isso é refletido automaticamente em São Paulo. E o grande ABC sempre vai puxando isso. No Acaba grande servindo, ABC, né? essa questão do alto padrão 100% imobiliário está crescendo. Estúdios, flats, né? Que é mais para pessoas solteiras, moram sozinhas. Aí você tem que ter um... Porque o cara não vai sair com mudança daqui. Aí o cara fica, tipo, um ano numa empresa. Aí a empresa manda para outro lugar. Então a gente Sim, precisa tem ter muita essa gente que- mobilidade, Tem né? muita gente que tá sempre pra lá, até jogador de futebol, às vezes. Sim. Tem que mudar, vai ficar um ano no clube, vai ficar um ano no A gente outro. tem muito cliente nosso, inclusive, né? Que o proprietário é de Portugal, Espanha, Estados Unidos. Quem sabe um dia eu vou ser cliente de vocês, eu vou estar lá em Portugal, vocês com alugando certeza. meus, Por que não? meus Essa é apartamentos uma aqui. hora. Ó, e tal. Exatamente. E aí aconteceu a pandemia, tive que me afastar. Aí voltei fazendo edições, né? Que eu tinha uma ilha de edição gigantesca em casa. Continuei com o meu trabalho de edição. Falei, cara, o que eu posso fazer fechado em casa? Ninguém sabia o que era, não tinha vacina, não tinha nada. Falei, cara, trancado em casa eu consigo editar. Internet de alta velocidade, computador, tá resolvido. Só que nesse meio tempo eu fiquei estudando o ramo imobiliário. Eu falei, agora é a hora de eu me aprofundar, que eu entrei lá meio perdido. Aham. E aí eu fui estudando. Eu tenho formação, eu tenho MBA em marketing, né? Uhum. Então minha cabeça já começa a pensar mais coisas. Entrei numa imobiliária de lançamentos imobiliários, mas não estava muito contente, porque é uma questão um pouco diferente do lançamento imobiliário. Você trabalha com plantão, é uma outra dinâmica de trabalho. Ah, Tem sim. gente que se dá muito bem lá. Aham. E eu muito descontente. Deus sabe como faz as coisas. Foi numa festa de um lançamento. Cara, esse cara que eu conheço desde molequinho. Eu ia a gente mora no perguntar, mesmo bairro. como que vocês Sim. se conheceram? Eu estudei com o Roberto. Aham. Ah, Então tá. a gente morava um na rua de cima do outro. Sei. E aí eu tô lá nesse lançamento. Cara, encontrei Quem que aparece? ele. Ele entrou lá e tal, não sei o Nada é quê. por acaso, né? Ele falou, cara, você é corretor também, né, tal. Uhum. Pô, vem participar da minha imobiliária. Aí eu tinha ainda uma outra entrevista numa outra. Eu não tava muito contente. Aí eu, putz, cara, sou muito ligado lá em cima. À noite cheguei, fiz minha oração. Falei, se não for pra ser,
amanhã nessa entrevista vai dar alguma zebra. E tava tudo certo já tinha entregado o documento para iniciar numa outra imobiliária. Ou simplesmente o gerente não apareceu. Olha isso. Não respondia para ninguém. Pois é. Mas na hora eu cheguei e falei, Regis, você tá na imobiliária? Ele falou, tô. Eu falei, tô subindo aí, cara. Aí na hora cheguei lá, ele já falou, cara, vamos conversar, como que é? Aí eu expliquei essa história que eu já contei até aqui. E eu falei, ele falou, qual é o seu foco? Eu falei, alto padrão. Eu falei, eu quero trabalhar com alto padrão, essa é a minha missão. Aí ele falou, cara, eu tô pensando muito nisso, né? Ele já tava querendo agregar isso. Ele falou, então vamos unir força e vamos abrir esse leque do alto padrão aqui dentro. Gostaria que você ajudasse a inserir, né? E a gente vem fazendo esse trabalho junto de inserção do alto padrão lá dentro da empresa. E vocês têm só no ABC ou você está com outro local imobiliária? Sim, nós temos aqui no ABC, né? ABC também tem que explicar para o pessoal, porque vai para o Brasil inteiro, inclusive está indo para fora esses podcasts. O ABC, a gente chama, são cidades que estão em volta, na verdade é Grande São Paulo, virou uma coisa só. Que estão em volta de São Paulo, mas não tem mais fronteira. Você está andando, você está... quando você vê, você já está na outra. Não tem limite. Paulo. Você está andando, você já está na outra cidade, né? Então, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano. Isso. Aí vem o grande ABC, que é entre Mauá e Diadema. Mauá e Diadema, né? Exato. Tudo cresceu tanto, né? Que aí parece que é uma coisa não tem mais limite. Você tá de carro, quando você vê, você já tá na outra cidade. Sim. Né? Exato. E aí... A nossa base mesmo é em São Bernardo do Campo, dentro da região do Grande ABC, tá? Nós estamos em expansão agora, que nós estamos montando, né? O Grupo R. Siqueira Prime. Nós vamos estar abrindo nossa unidade agora em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Inclusive, fomos convidados pelas maiores construtoras para ter uma reunião, conversar com eles para desenvolver esse trabalho de vendas de imóveis lá. E lá tem imóveis, hein? Lá tem. Lá é o metro quadrado mais caro do Brasil, então a gente tem que estar lá. Ela está sendo considerada a Dubai brasileira, né? A Dubai da América do Sul, na verdade, né? E aquele tem uns arranha-céus maravilhosos estão sendo lançados. Eles chamaram a gente para ir lá conhecer agora, fazer uma reunião para a gente representar aqui. Deu certo a praia lá? Que eles colocaram colocaram, fizeram a extensão maravilhosa. Eu acompanhei a obra. Você acompanhou? Acompanhei que legal, porque eu acompanhei só por televisão, né? Eles colocaram areia. Exatamente. Aí tava comendo, a areia tava saindo e tal, e depois resolveram isso daí. Foi uma obra bem interessante. Aí ficava a draga lá, pelos não tinha mais tubos, praia, eles vinham jogando a areia, mas praia. deu super certo. Legal. Inclusive, eu acompanhei a obra que eu fui convidado por uma construtora grande lá também para conhecer o Yacht House, que são as 2 torres gêmeas de Balneário Camboriú, um empreendimento fantástico. Quando eu entrei ali, eu falei, Dubai aqui brasileira que eu quero mesmo, né? Daqui a pouco eles vão construir aquelas ilhas. Então, e esse sistema da areia, das dragas e tal, o mesmo sistema que eles fizeram das ilhas das palmeiras, né? Exatamente, é o mesmo sistema. O prefeito... E se bobear, vamos fazer isso. Vamos fazer, com certeza. O prefeito lá é muito ideia bom. de fazer. Na hora que não tiver mais terra, tem que lançar para o mar, né? Tem, porque não tem, já quase não tem mais, né? Eu já fui algumas vezes para lá, eu gosto muito do Beto Carreiro. Sim. Né? Então, toda vez que a gente vai... Eu já devo ter ido umas 10 vezes pro Beto Carreiro. Legal. E que eu falo assim, Disney é uma coisa, Beto Carreiro é outra. Mas eu me sinto em casa no Beto Carreiro. Na Disney você se sente um estrangeiro. Sim. Sim. E quando a gente vai para lá, a gente sempre vai para Camboriú, sempre vai para aquela região lá também, né? E só que a última vez que eu fui ainda era estreitinha, né? Não, lá agora tá... Ainda tem potencial lá para crescer mais? Eu vejo eles estão lançando coisas assim absurdas, né? Inacreditável, na verdade, né? São prédios de 80, 90 andares, então são os arranha-céus mesmo. Inacreditável. Nossa, mas a estrutura tem que ser, porque é praia. Exatamente. A estrutura, para não acontecer o que aconteceu em Santos, né? Exatamente. Os prédios começarem a tombar, né? Exatamente. Imagina. E os empreendimentos que a gente vai ao One Tower, né? Exatamente. Cara, é inacreditável. É inacreditável, é coisa de outro mundo. E a apresentação em 3D hoje é maravilhosa, né? A animação. Você vê ele surgindo, assim, crescendo. De repente,
Ele tá na metade, a cidade já acabou a altura. E vai indo, vai indo. Exato. E ainda tem uma anteninha no final, né? Ele sempre coloca as antenas para ser mais alto. Porque tem esse... eu acho que não deveria né? contar a antena. Mas eu conta, acho que não deveria contar. E como conta? Teve até... É o jeitinho, né? Não é nem jeitinho brasileiro, é jeitinho mundial, né? Pra contar assim, tem uns 3 centímetros mais alto. Se for assim, o cabelo pra cima. Se for assim, eu vou passar gel, eu vou ficar com 1,90. Então não deveria contar. Queria perguntar para vocês como que a pandemia afetou vocês, porque eu vi cair muito o ramo imobiliário. Caiu. Isso eu vi acontecer. Sim. Empresas que estavam construindo prédio pararam de construir. Sim. Então, como que afetou vocês? Então, na parte de locação, foi muito trabalhoso, porque foi o cliente pedindo desconto, aí tem os oportunistas. Chegava enfermeira, médico pedindo desconto, mas você está na área da saúde, você está ganhando até mais, por que você está pedindo desconto? Então, a gente teve que ter um jogo de cintura, foi muito trabalhoso. Na parte de locação foi muito trabalhoso mesmo. A gente teve que focar ali, teve que contratar funcionário extra para poder dar conta, porque a demanda foi muito alta. Desconto de aluguel, atraso, enfim. Ou seja, contratou mais gente para perder dinheiro. Para perder dinheiro. Esse que é o problema, né? Exatamente. A gente não estava dando com todo mundo, estava reclamando. Aí, como eu falo, existe os que realmente estavam passando necessidade, mas também existe os oportunistas. Então, a gente teve muita mudança de perfil, assim, do cara que estava, de repente, num loft lá, numa Plano Estúdio, e aí preferiu pegar um maior porque ia ficar em casa? Teve bastante. Muita gente preferiu entregar o imóvel, alugar uma coisa mais barata, porque se assustaram mesmo. A gente também ficou muito assustado. Eu não conseguia dormir à noite, fiquei muito preocupado, mas no setor da vendas, vendeu muito, cara, na pandemia. Então, vendeu muito apartamento com varanda, né? Com varanda gourmet. Varanda gourmet. Isso eu vi. Começou a vender muito porque foi na pandemia que o pessoal começou a descobrir como o celular é tão importante. Então, você ficava mais em casa, você começava a trabalhar de casa, e a pessoa começou a valorizar isso. A família começou a conviver de verdade, né? De verdade. Por isso que deu tanto divórcio. Deu tanto divórcio. Eu mesmo. Então, o pessoal começou a valorizar a sua própria casa e começou a vender. Então... Eu mesmo saí de um apartamento que era menor. Sim. Tive que ir para um maior que tinha escritório, tinha varanda, né? Eu fiz questão da varanda que todo mundo estava fazendo, né? Sim. Porque eu gosto muito de fazer churrasco. E eu não tinha, no menor eu não tinha, né? Mas eu tive que ir para um escritório, porque minha esposa hoje ela trabalha home office. Sim. A empresa dela entregou tudo. A empresa é uma empresa grande, bem grande, e eles tinham, acho que 3 ou 4 andares de um prédio, eles entregaram tudo. Mandaram todo mundo para casa que produz mais. Né? Esse foi um dos pontos da pandemia, que entregaram lajes completas, né? Sim. De escritórios, e muitos deles estão sendo estudados pela Prefeitura de São Paulo, inclusive, para mudar o projeto urbanístico ali, para aceitar que seja misto e transformar em estúdios esses lugares que agora ficaram ociosos. Porque muitas empresas passaram, falaram, eu vou comprar a melhor cadeira para você, a melhor mesa, computador e pago sua internet, mas você vai trabalhar em casa. Porque a quantidade de atestado, por exemplo, deve ter caído absurdamente. Caiu, porque a pessoa está em casa. Está em casa. Vai dar testado para ficar em casa. Ok, continua digitando. Né? Então, muita coisa. E, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a se sentir presos. Apartamento de 50 metros tá bom. Tá, enquanto você só dorme lá, tá bom. Hoje é essencial. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso, eu acho que na pandemia, me corrija se eu estiver errado, na pandemia teve uma mudança, né, de alguns paradigmas também, e acho que até, não sei se uma questão de adaptação também, mais nossa. A gente vê que tem estúdios lançando assim em todo lugar, né? Aqui em São Paulo se vê, né? Acho que em São Bernardo também kitnet, né? Vamos falar falar a verdade. Antiga kitnet. Só perfil, mudou o nome para ficar bonito. O nome e aumentou o preço, né? E aumentou o preço. Você vê estúdios, essa questão de absurdos. A questão de estúdio em São Paulo por causa do plano diretor de São Paulo. Eles têm que colocar menos apartamentos com vagas. Então, o que é feito? Constrói-se um prédio em cima, 2 por andar, alguns andares, 4 por andar, 6 por andar, aí dali para baixo, 8, 10 por andar, sem vaga. Que aí eles atingem a meta do plano diretor de tantos % das unidades sem vaga. Para obrigar a pessoa a não usar carro. E tem muita gente que tá de Uber, tá de bicicleta, e isso cresceu demais.
vendem sem vaga, em compensação as vagas estão sendo utilizadas pelos de cima. Então, mas isso é uma coisa interessante, porque o estúdio, na verdade, é para uma pessoa ou que mora sozinha, porque já tem uma metragem já mais reduzida, né? Um estudante ou que está na cidade estudando. Ou alguém também. que realmente vai passar um tempo super valorizado. ali. E super valorizado. Aí você pensa assim, tá, hoje depois da pandemia, né? Aí esse é o ponto que eu ia tocar. As pessoas, muitas empresas fecharam os escritórios e as pessoas estão trabalhando de casa. Isso daí, você acha que é algo que vai empacar, de repente, a esses estúdios? Porque você vê, até por conta desse plano diretor aí que você está falando, eu imagino que na maioria dos lançamentos deve existir alguns estúdios, algumas unidades. Né? De acordo com a metragem, né? De acordo com a metragem, o tamanho do empreendimento, eles precisam dessa porcentagem sem vaga, né? E, cara, eu não acredito que vai empacar, que vai retroceder isso, porque nós, apesar da gente ter essa população que está saindo de casa depois dos 30, 40 anos, tem muita gente que vem para São Paulo para estudar. E aí fica. Aí o cara começou a estudar, começou a fazer estágio, fixou, o cara não vai voltar. O cara tá vai procurar um apartamento maior, mais dentro daquela região. A renda aqui é completamente diferente. Onde eu tá já o fiz dinheiro. a experiência. São Paulo, onde está o dinheiro. Eu já fiz a experiência de ir Exatamente. pro interior de São Paulo e eu fiquei assustadíssimo. Um ano que eu fui empreender lá, há tempos atrás. Falei, não é a mesma coisa, não é só a correria. O movimento do dinheiro é diferente. Então, a pessoa... É muito mais prático você manter um apartamento de incríveis 27 metros e o cara trabalha o dia inteiro. Às vezes os caras pegam, né? O arquiteto faz aquela... tem que fazer mágico. Ele adapta tudo. Como é que pode? Tem Não tem 20 giratória. metros. Não, tem 20 A máquina... Aí o grande problema era a lavanderia, né? E agora as lavanderias são comunitárias. Dentro do empreendimento tem a área só de lavanderia. Então, já é uma coisa que o cara não precisa gastar. Sim. O fogão já vem, o cooktop já vem mudando. instalado, já tudo na... Mas isso é mais ou menos o que era o flat, né? Sim, Exatamente. Só estão mudando os nomes, que fazendo o um flat negócio ainda diferente e tinha tal. um quê do apart hotel, que você tinha um serviço de Tinha quarto, serviço, né? é um flat sem serviço. Né? Mas menos como isso. você falou, é a kitnet. Imobiliária. E acho que isso também, né, forçou as pessoas a ver que não precisa ter muito, né? As pessoas às vezes conseguem viver com pouco. E vem o pessoal também da cultura minimalista agora, né? Viver com o essencial. Eu não preciso ter 20 jogos de pratos, um pra cada, não. O cara mora sozinho, ele tem 3 só pra receber 2 amigos. Mas sabe que eu acho que, assim, isso tá com o tempo contado, assim. Isso é uma moda. Exato. Essas pessoas vão envelhecer. Essas pessoas vão querer conforto, vão querer lugar grande, vão ter filhos, vão virar careta, né? E vão querer o que a gente tem hoje. E aí eles vão sair desses estúdios. E os próximos que vêm, talvez já não venham com essa cultura. Então pode ser que esses estúdios sobrem no futuro. Tem um risco. Né? O que acontece também no mercado imobiliário, ele se adapta muito rápido. Tem que se adaptar. Porque, por exemplo, a gente tem hotéis que se transformaram em flats particulares. Sim. E desse ponto já viraram estúdios, né? Tem várias unidades de um quarto, sala e cozinha não existe, né? Tudo agregado ali. E que transformou, era um hotel que já não estava mais indo, acabou o tempo de glória e tal. Então eles acabaram migrando, virou um flatzinho, do flat foi indo, hoje são estúdios particulares, sem o serviço de quarto, só mantém manobrista, alguma coisa. Então, a adaptação do mercado imobiliário é muito rápido, né? Não vão deixar parado. Não fica. Uma coisa que nunca vai acabar também, só precisa de um lugar para morar, é igual investimento. Sim. Então, o melhor investimento é imóvel. Um cliente fez uma pergunta para mim, eu não vou comprar agora porque a taxa de juros está muito alta. Hoje a taxa Selic ela está batendo em 13,75. Eu falei, mas você vai comprar quando? Daqui 2 anos? Daqui 2 anos o imóvel superfaturou. Exatamente. É mais fácil você comprar agora, pegar essa taxa, se a taxa aumentar, você faz rentabilidade para outro banco e vai pagar uma taxa melhor, pelo menos você não vai pegar o preço. A gente tem a possibilidade da portabilidade de crédito. Exatamente. É interessante. Contar um negócio para vocês. A gente falou que parou a venda durante a pandemia. Comigo aconteceu um negócio oposto, não sei por quê. Sim. Porque assim, eu tinha 2 casas que eu estava tentando vender para comprar o apartamento que eu tô hoje, né? E que eu precisava de um apartamento maior. Passei 7 anos tentando vender as casas. Aí entrou a pandemia, eu falei, agora eu não vou vender de jeito nenhum. Pode esquecer que eu não vou vender. Chegou 2021, começo, acho que 2021, em um mês eu vendi as 2.
Mas De repente, justamente por causa dessa migração, o pessoal do apartamento, cresceu muito pessoas não, indo mas para casas. era uma casa tinha que derrubar, o cara comprou para fazer... Olha, a casa tinha 7 metros de frente e 24 de fundo. Ele está fazendo 12 apartamentos. O cara comprou. Eu quero saber como é que vai caber gente lá dentro. A verticalização, né? São 3 andares, 12 apartamentos. Eu quero saber como é que vai caber gente lá dentro, mas tudo bem. E o outro comprou para alugar, era comércio, era onde era a minha clínica antes. Legal. Então era um sobrado que não dá para morar, dá para fazer comércio. E comprou para comércio, isso em 2021. Eu falei, nossa, obrigado. Eu olhei para cima e falei, obrigado, eu precisava mesmo. Mas aconteceu muito a questão de migrar até residencial mesmo. O pessoal sai do apartamento pequeno, dá um upgradezinho pro maior, aquele que saiu vai pro outro maior, e o cara que já tá no apartamento de 150, 200, 250 metros, casa em condomínio. Porque o cara já tem a varanda, já tem tudo, agora ele quer sol, por exemplo. Aí ele vai pra casa em condomínio. Porque o cara tem 3 filhos gritando o dia inteiro lá com aula online, meia hora por dia. O cara falou, meu, não aguento. Eu quero uma casa maior pra eu nem encontrar com eles, né? E o cara precisa trabalhar, o cara precisa produzir, né? Então... Foi o que aconteceu, porque durante a pandemia ficava eu sentado na mesa da sala, aqui, e minha esposa ali. Sim. E os dois falando no computador, eu conversando com o pessoal daqui do Ibra, ela conversando com a empresa dela. A gente estava quase se matando, né? Então, e assim, não tinha para onde fugir. Não tinha, eu vou sair daqui e vou para o quarto. Era apartamento de 70 metros. Então, assim, o quarto ele tinha a cama e o guarda-roupa. Você não tinha como colocar uma mesinha lá dentro. Nada. Eu falei, não, a gente tem que sair daqui. Tem que vender as casas, tem que ir para um lugar maior, senão a gente se mata. Então, imagina, essa visão foi a visão, na verdade, do planeta. Sim. Mas isso é engraçado do condomínio que você falou. Acho que está cada vez mais difícil você encontrar condomínios de casas, né? Porque a verticalização está tão forte que acho que não tem mais para onde você crescer, né? Às vezes você vê, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos ali. Antes, né, a gente ia, sei lá, alguns anos atrás, era uma distância absurda, né? Pra você sair, sei lá... Passava ali na região da Zona Norte, ali, Santana, Tucuruvi e tal, você passava para Guarulhos, nossa, era gigante a distância. Hoje, parece que é uma coisa só, você tropeçou ali, já cai no aeroporto de Guarulhos. Aí você fala, aí você olha aqueles absurdos de prédios, né, cada vez maiores. Como você falou das casas em condomínio, é um negócio que, assim, tá cada vez mais disputado. Praticamente todo mundo quer e não tem. Isso valoriza, né? E tá longe de São Paulo, né? Por exemplo, você pega aqui em São Paulo, a gente tem 2 regiões que tem bastante condomínio, que é lá a região de Alphaville, Barueri, né? E da Cantareira. Sim. Na Cantareira já não pode construir mais nada. Cantareira tá... Questão ambiental, né? Questão ambiental. Então, aquelas casas que estão lá, né? E Barueri também não tem muito para onde expandir agora, né? Então, o que estão fazendo é verticalização. Aqui mesmo. Aqui do lado do Ibra, quando vocês saírem, dá uma olhada, estão construindo um prédio. Sim, eu parei na frente. Bem do lado mesmo, bem na nossa parede. Era um monte de casa igual essa daqui. Era um monte de casa assim. Compraram, Eles compraram, queriam comprar essa. Aí o pessoal não quis vender. Ainda bem. Mas eles compraram todas, derrubaram e estão fazendo prédio lá. Eu mesmo fui sair de um apartamento de 70 e qualquer coisa e fui para uma casa num condomínio de 100 e poucos metros. Porque, cara, é outra coisa. Você tem um quintal, você tem uma garagem, você tem uma casa. Quer mexer no carro, você pode. Exatamente, né? eu adoro fazer isso por acaso. Bom, você tinha um negócio de carro velho que você falou, antigo, né? Não se chama carro velho. Não, eu falo isso porque eu tenho um Civic 98. Que legal. Tem nome, tem sobrenome e tá inteiraço, né? Aí o pessoal fala, carro velho. Eu falo, não, é antigo. É diferente de carro velho. Antigo mobilista. E aí eu fui também, né, pra casa, aí, cara, é disputada a etapa praticamente, não fica, eu vejo dentro do meu condomínio, a pessoa sai hoje, é o tempo da vistoria, amanhã tá entrando outra pessoa na mesma casa. Olha. É um giro muito rápido, nós temos uns 6 condomínios de casa em São Bernardo. Não para. Não para, né? Não tem. Mas não você tem diz venda ou aluguel? Aluguel é o giro mais rápido. Porque venda, normalmente o proprietário tá lá ainda, então não tem tanta pressa. Tem que casar a venda com a compra do aí tem que comprar outro. A não ser que ele seja investidor, como a gente tem vários clientes, que tem vários imóveis. Mas o cara colocou para vender, ficou muito tempo parado, põe para alugar e deixa disponível para venda. Entendi. Acho que São Paulo, Grande São Paulo,
são cidades, é uma região muito plural. Então, eu acho que mesmo saindo um público dessa casa, vai vir outra pessoa que vai ter interesse naquele local, aquele lá vai para um outro, mas vai ter outra pessoa para ocupar aquele lugar. Tem muito déficit ainda de moradia aqui em São Paulo, vocês acham? São Paulo, São Bernardo, né? Eu acho que, na verdade, não tem déficit de moradia. Tem déficit financeiro para bancar a moradia. Sim, Imóvel vazio tem demais. Tem muito, né? Em todo lugar. Se Uhum. você pegar no centrão antigo ali de São Paulo, se você pegar no centro nervoso aqui da Paulista, você vai achar. Todo lugar tem imóvel disponível. O que não tem é renda para acompanhar a supervalorização do mercado, Exatamente. né? Assim, porque é Ele caro. deve ter comprar acompanhado, ele imóvel. está há tantos anos, você acompanhou muito Sim. crescimento absurdo de valor, de preço, né? O imóvel ele valoriza muito. Ele Valoriza. não para de valorizar. E é verdade que você, comprando no período de obras, ele é muito mais barato Sim. do que se você comprar... Sim. Ó, o apartamento Você lá comprar de na planta 70, porque você tá investindo na obra. É. Né? Então, porque E eles se fazem- arriscando. Financia basicamente a Você obra, financia né? a obra. e tá se arriscando. Eu Eu comprei esse de 70 metros, eu É. comprei quando estava no terceiro andar. Sim. Eu estava na casa da minha esposa, a gente olhou, estavam fazendo, ela ainda não era minha esposa, né, era noiva, estavam fazendo o prédio lá, a gente, vamos dar uma olhadinha. A entrada era exatamente o que a gente ia no banco. Exatamente. Aí vamos comprar. Agora que a gente comprou aí, vamos ter que casar. Não Foi teve estratégico escolha, isso, né? hein? Foi Não teve estratégico, escolha. Mas foi no terceiro andar. A gente pagou muito mais barato Sim, do sim. que assim que Quando terminaram, tá já estava pronto, 3, 4 vezes o preço. Assim que Tem muito terminaram. investidor que faz isso, né? É, Compra, exatamente. E vende assim porque que... como ele falou, quem banca a obra é a venda na planta. Tanto é que é Sim. limitado um tanto de unidades, não se vende tudo na planta. Unidades encerradas. Não, mentira, está guardado para vender depois que estiver valorizado. Porque aí a construtora ganha Exato, também. vai né? ganhar mais. Sem E dúvida. tem que fazer os cálculos certinho, porque muita pessoa compra na planta porque eles facilitam muito. Mas eles, quando você for pegar a chave, você sabe que você vai ter que dar uma entrada pro banco, você sabe que você vai Aí ter que que entrar entra o financiamento bancário. em teu financiamento bancário, você vai ter que ter seu nome limpo, você vai ter uma renda. Se você não tiver, simplesmente você vai ter que devolver o imóvel para a construtora e ela vai ficar com uma boa parte de tudo que você pagou. Muita gente liga lá na imobiliária, eu quero vender meu imóvel, antes de pegar a chave, porque sabe que não vai conseguir o financiamento. Então a pessoa não se planeja para isso. Nesses Ela 3 se anos de ilude no obra, marketing sujou. e acaba... Mas é que mudou também, porque assim, quando eu comprei o meu, você dava uma entrada, depois eram Você ia prestações, exato, eram exato. parcelas, mas eram parcelas fixas com correção. Sim. Não tinha aquelas, como é que o pessoal chama? Intermediárias, Intermediárias, não existia intermediárias. Sim, sim. E é isso que quebra, porque a Exatamente. pessoa não pensa no Dependendo intermediário. do valor, tem um aporte de 20 mil hoje, daqui Sim, 3 meses exatamente. mais 40 mil, mais não Isso. sei o quê. Aí quebra. E outra coisa também, era uma época que você chegava no banco, falava assim, olha, eu fiz isso, eu estava devendo acho que 60 mil ainda, faltava. Eu cheguei com 25, falei, a gente fecha com 25? A gente fecha. E Ah, que fecharam. bom. Quer dizer, hoje o banco não faz isso. Não faz, mas na época eu Não fazia. faz. Então, o que eu comprei para 15 anos, eu quitei em 8. Mas porque eu chegava com dinheiro lá, olha, tô devendo tanto, dá para fechar? A gente encerra por aqui? Encerra. Beleza, tá ótimo. É a melhor situação. É. Muita gente faz, paga, sobrou uma grana, a gente até instrui, né, quando é financiamento, paga de hoje, e no lugar de você pagar de hoje e a do mês que vem, vai lá e abate do final. A última, porque elas né? são menores e o juro vai- cai cai muito bastante. se você adiantar. O banco não vai querer que você adiante amortizando. uma dívida daqui de 30 anos? Pô, quer me pagar agora? Pô, Ok, vamos tem, amortizar. Então, Eu vou existe usar esse atrativo dinheiro durante também, 30 anos, né? O É banco bem fala, eu vou bacana. usar o dinheiro durante 30 anos. Exatamente. Então, ele pega mesmo. Mas agora acho que o banco não faz mais isso, de abater tanto assim. Não, Era? você tem que ter 20% de entrada para você comprar imóvel, qualquer banco. A não ser que você tenha um bom relacionamento com o banco privativo, aí ele te financia, se dá uma entrada de 10%, ele financia o resto. Que aí a taxinha é um pouco maior do que os bancos públicos compram maior. no Brasil Caixa. A Sim. taxa é maior, mas isso é um pouquinho mais de facilidade. E na opinião de vocês, assim, isso vale a pena, mesmo sabendo que o imóvel, acho que a maioria dos imóveis, ou se não todos, se valorizam ao Vale longo a dos pena. anos. Mesmo pagando os juros, que a gente sabe Vale que a não é muito pena. barato, mas... Vale a pena porque você não? vai amortizando. Você vai Ah, amortizando sim. seu juros, Mas se você vai... seguisse o fluxo correto do parcelamento, mesmo assim ainda valeria a Eu pena. digo que vale a pena, porque o imóvel é uma coisa que sempre vai valorizar.
Sempre vai valorizar. O único problema é que depois você vai pagar imposto em cima da venda, né? Exatamente, você paga o lucro imobiliário. Em cima do lucro. Em cima do lucro. Eu paguei uma bala. Você porque paga. assim, o certo é todo ano você dar uma valorizada no teu Sim, imóvel sim. no imposto, né? Sim. Exatamente. E eu não sabia disso. Eu não fiz isso durante, acho que 15 acompanhar anos. a valorização real do mercado, Sim, né? eu não é fiz quanto isso tá durante valendo. 15 anos. Quando eu vendi... Você paga o lucro imobiliário. Pagou Não tem em cima como. do É lucro. governo é que... O governo não quer saber. Ele não quer né? saber. Ele Ele não quer saber de o ganhar. quanto seu IPTU aumentou e você está pagando, né? Sim, não quer saber não. Todo ano tem reajuste. Sim. Né? Não, e assim, se pegar, por exemplo, eu comprei por um valor e vendi 15 anos depois por outro. Se eu pegasse esse dinheiro e deixasse na poupança, que rende menos, eu ganharia mais do que esse valor que eu vendi. Mas o governo fala, não, mas você pagou tanto, vendeu por 3 vezes mais, você vai pagar. Vai pagar. Desvalorizou a moeda nesse meio tempo, né? Ele não quer saber. O dinheiro não é o mesmo, né? Não, imagina, por exemplo, a casa da minha mãe que ela comprou em 1940. Se ela vender hoje na Vila Madalena, você imagina quanto deve valer. Pelo trabalho de conversão de moedas até chegar no real, né? Então, imagina se ela vender agora, o que ela tem que pagar de imposto, é quase tudo. É verdade. Então, é interessante mesmo ficar na declaração de imposto de renda sempre atualizado. Sempre atualizado. Né? E a questão de investimento em imóvel é uma máxima muito antiga, é o melhor investimento de todos os tempos e é até hoje, não é porque defendendo o nosso peixe. Vou dar um exemplo de, por exemplo, se for comprar financiado, mas você vai pagar um imóvel de 300 mil, você vai pagar 500. Mas assim, em 30 anos, você fala, não, eu vou comprar daqui uns 10 anos que eu vou juntar um dinheiro, cara, esse imóvel não vai dar mais 300 mil. E fora que você vai pagar aluguel durante esse tempo. E aí você vai ter que financiar lá na frente, ou financiar um pouco menos. Aí você gastou com aluguel, que é esse raciocínio. Sim. O imóvel já valorizou. Você, com certeza, você não juntou o dinheiro que você falou. Aí você viu o dinheiro na conta, você gastou. Gastar. Não é da nossa cultura. Não, sai o celular novo, foi lançado o celular novo, você vai correndo comprar. É assim, né? Então, o cara tá de aluguel e o cara tá de um iPhone 14 Pro Max, pagando aluguel, mas esqueceu do imóvel. Aí na hora que ele cair na real que for comprar, não vai conseguir mais. Isso pra vocês, até uma coisa interessante que o Sidney colocou e você também, por exemplo, como que vocês convencem o cara, o cliente, de que é melhor financiar ou é melhor alugar? Por exemplo, que são dois perfis diferentes. Porque o cara vai, eu tenho, sei lá, R$2.500, R$3.000 para pagar por mês. O que você sugere? Você sugere um aluguel ou você sugere uma compra, um financiamento, por exemplo? A gente analisa vários fatores, né? Primeiro a gente analisa a renda do cliente. Então, nós temos documentistas próprios dentro da empresa, a gente vê se ele consegue um financiamento, a gente corre atrás da melhor taxa, então a gente vê, cliente, você tem condições de comprar, você tem esse valor de entrada, você tem o valor da documentação do imóvel, você tem tudo certinho, então a gente aconselha você comprar. Agora, se a pessoa não tem esse perfil de compra, a gente não perde o cliente, vamos alugar, vê se você consegue juntar mais um pouquinho, porque infelizmente agora você não tem a capacidade de estar comprando imóvel, então a gente faz essa análise, né? Para deixar o cliente mais confortável e a gente sempre oferecer um melhor negócio. Mas o interessante é sempre a compra, nunca é o aluguel. Porque aí, na verdade, assim, um outro ponto interessante. Vamos supor que, nesse mesmo exemplo, o cara tem R$3.000 para pagar. Você pode sugerir para a pessoa, de repente, você pega um aluguel mais barato, em vez de você pagar os 3.000 de aluguel, pega 1.000, guarda para você comprar o seu imóvel lá na frente, faz um aluguel mais barato. Exatamente, a gente faz todo esse cálculo e direciona o cliente para o melhor negócio. Porque às vezes ele consegue um financiamento, às vezes ele até tem o dinheiro da entrada, mas muitas pessoas desconhecem que tem a documentação. Sim. Você tem que dar aquele dinheirinho pro governo para você poder comprar. É uma pancada. Então, são vários fatores que a pessoa tem que estar ciente. A primeira casa que eu comprei foi antes do apartamento, que foi a da clínica. Aí a gente foi passar pro meu nome, foi 9 anos depois, porque tinha um problema, era na Avenida Imirim, aqui em São Paulo, e a Avenida Imirim, para ser aberta, eles fizeram a desapropriação de 45 metros. Sim. Só que ficou na prefeitura como área a desapropriar e no cartório como área desapropriada. Nossa. E ninguém resolvia isso. E eu pagava imposto em cima desses 45 metros. E aí eu cheguei na prefeitura e falei, eu vou colocar uns cones lá na frente e vou cobrar pedágio. O pessoal está passando no meu terreno, né? Aí foram 9 anos nessa briga. A gente conseguiu. Na hora que eu fui fazer, tinha lá as taxas. Aí tinha uma taxa Santa Casa. Falei,
Como assim? Aí o cara falou, não, é lei daqui de São Paulo, você tem que pagar tantos % para Santa Casa. Nossa. Eu falei, quer dizer, até isso. É ITBI, é não sei o quê. É ITBI, é taxa de cartório, é taxa de cartório de registro, é tudo. É uma fortuna, cara. E cada certidãozinho que você vai tirar aí no cartório, você já gasta. Exatamente. Também, né? É uma porcentagem em cima do valor do imóvel. Do imóvel, né? Costuma ser 2.500% de ITBI, mas ainda assim não pode esquecer dos cartórios, que também... Ou seja, não é só a compra do imóvel, né? A compra do imóvel, a entrada, o financiamento, todas as custas. A nossa burocracia é muito cara. Ainda é muito caro, né? Sim. Vou dar um exemplo que meu irmão morou na Inglaterra há 6 anos, foi comprar um carro, falou, quer vender o carro? Tá. Celular, um pro outro, acabou, 15 dias depois chegou o documento na casa. Porque lá tem Você é honesto até que prove o contrário. Ninguém autentica a assinatura. Não, lá tem que autenticar se estiver suspeita de fraude. Aí leva para uma pessoa, um perito, analisar a assinatura para ver se é real. Então aqui é o contrário, aqui é todo mundo suspeito até que prove o contrário. Porque eles já partem do princípio da boa-fé, né? Aqui é totalmente o contrário. Para essa parte de locação, inclusive, a gente evoluiu muito, que 99% da locação a gente faz online hoje. Tudo online. Legal. Muita coisa online, então isso ajuda facilita demais. Bastante, com certeza. Na verdade, vocês estão concorrendo com uma empresa grande aí que faz online também, né? Exatamente. Para quem tem um imóvel e está alugando, isso é super legal. Super legal. Isso é bacana. Eu falo isso porque eu tenho por uma empresa, né? Por essa empresa. E é super interessante, porque você faz tudo pelo celular, você nem... Mais prático, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, porque muitas pessoas, inclusive as pessoas de idade, elas ainda estão acostumadas com o telefone. Ela quer ligar, ela quer falar com uma pessoa, ela quer tirar as dúvidas dela, ela não sabe mexer no aplicativo. Não. Então, dentro da nossa empresa, nós temos os dois processos, online, exato. o presencial. Então, a gente dá esse suporte, porque existe muitas pessoas de idade que têm essa dificuldade. Você pega os públicos diferentes. Não precisa ter tanta idade não, viu? Acho que a partir dos 30 e pouco, 40 já começa a ter uma grande fatia do mercado que assina no celular, assinatura digital, a gente manda tutorial para pessoa. Exatamente. Quando o neto chegar, eu peço para ele. E a gente acaba pegando uma grande fatia dessa empresa porque você não resolve. Eles simplesmente inventaram uma plataforma onde o proprietário entra em contato com o inquilino, se dá problema, eles estão isentos de tudo, eles estão resolvendo ali dentro de um aplicativo, achando que a empresa que está fazendo tudo. Não, mas você está entrando em contato, é diferente da nossa empresa. A pessoa liga lá, explica a situação. É mais personalizado. É o atendimento humanizado. É interessante, isso é interessante. Então a gente analisa, vê o que está. É problema estrutural? Então é do proprietário. Não é problema estrutural? Então eu vou mandar um vistoriador aí, eu vou ver o que aconteceu para ver se foi problema estrutural ou se foi ocasionado por vocês. Então a gente faz toda essa análise, a gente dá uma atenção. Se o inquilino tem a possibilidade, ele traz lá e faz 3 orçamentos, se o proprietário é bacana, que é a história tradicional, né? Faz 3 orçamentos, ele avalia, se autorizar, às vezes o inquilino paga e desconta do aluguel, ou se ele não tem grana. Então a gente faz sempre essa conversa, né? Esse meio de campo, que isso vem deles já de sempre, e eu que acabei absorvendo, né? Então, o atendimento humanizado, a gente... uma premissa. É uma coisa que a gente não... Dá segurança pro proprietário e pro inquilino, né? Dá mais segurança, isso é verdade. E evita muita fraude. Também. Olho no olho, a conversa. Fazer qualidade, 100% online, assim, a gente ainda... É bem perigoso. Tem um risco. E é muito grande. Para você ter ideia, contar uma história rapidamente aqui, só para vocês terem noção do risco. O cliente alugou um imóvel com a gente. Normal, passou, foi aprovado por seguradora. Os nossos maiores processos são através de seguradoras, porque eles isentam um pouco a imobiliária de qualquer processo e passa a responsabilidade para a seguradora. Então, mandamos a ficha para a seguradora acabou aprovando a ficha desse rapaz, ele acabou alugando esse imóvel conosco, né, um apartamento imobiliário. Aí, certo dia, tá o nosso funcionário lá, vê o apartamento que ele alugou, ele vendendo o apartamento. Nossa. Então, ele vendia o apartamento para a pessoa que ele alugou, pediu uma entrada, apresentava como se fosse dele, a pessoa dava uma entrada e ele, Como assim? É complicado. Então, é uma coisa que você tem segurança. A nossa imobiliária é bem segura, porque além da gente fazer a análise
com a seguradora, a gente faz a nossa análise também. A gente tem um custo maior para poder dar uma segurança maior. Depois desses casos, a gente sempre tem que estar se atualizando. Porque o prejuízo pode ser muito grande, vocês imaginam. Existem Exatamente. casos de pessoas que pegam um apartamento imobiliário e vendem tudo que está dentro do apartamento. Nossa, aí... São vários, cara. A locação Então, tem muita é muita surpresa. coisa. E aí vai um processo... Vai um processo. A gente Vai um trabalha processo. justamente por isso que caiu muito fiador, né? Que era o famoso fiador, todo Sim. mundo usava fiador. Não, hoje é a empresa de seguro que faz tudo isso. Que é melhor, Ela né? Porque cobre também tudo. ninguém queria Cobre ser, tudo. ninguém mais queria ser fiador, né? Exatamente. Se você quisesse perder a amizade de alguém, era só pedir para a pessoa ser teu fiador. É, Você Agora perdia não é mais rapidinho. assessor, nós fazemos o calcionante, que é uma tática igual do fiador, porque acontece. Hoje a pessoa é seu fiador, mas ela vende o imóvel, que é o imóvel que ela deixou de garantia. Então a gente calciona esse imóvel na matrícula do imóvel. O que é a matrícula do imóvel? É como se fosse um RG da pessoa. Ali está discriminado tudo que acontece no imóvel. Então a gente coloca uma cláusula lá dentro da matrícula do imóvel. Esse imóvel está calcionado na locação tal. Então a pessoa não pode vender, não pode fazer nada enquanto não se encerrar Então, o contrato hoje, de o locação. fiador ele precisa ter 2 imóveis no mínimo, porque pela lei a pessoa não pode perder o imóvel único, né? Por mais que ele esteja devendo, ele não pode desapropriar Ia e tirar mudar de isso casa. daí, não mudou? Mudou, agora voltou para 1. E agora, até onde a gente estava trabalhando, 2 Os dois. imóveis, e aí o registro, você vai ser fiador dele, então vai ser colocado lá na sua matrícula que Como esse garantia, imóvel é né? garantia. Então Garantia você não não pode pode ser vender. O seu vendido. imóvel você não pode vender. Ou Porque seja, você antigamente é o cara fiador, era você não fiador pode de vender. 25 pessoas com a Tem mesma um casa. problema ou quer sair do país, não pode vender. Antes não tinha problema. Não dá para ser É fiador. porque não. imagina, se for nesse Não dá. exemplo aí, aí esse imóvel em garantia não paga metade Não paga, das é. pessoas que colocaram esse mesmo imóvel em Antigamente garantia. era assim, né? Tem um tio na família que tem casa própria e ele era fiador do resto da família inteira. Nossa, complicado isso daí. É a evolução, né, do processo, né? Isso. E agora, por exemplo, o inquilino não paga. Tá fácil tirar o inquilino do imóvel? Não está, é um processo muito burocrático. É um processo... Quanto tempo, mais ou menos? 1 ano e 2 meses. Pra tirar o inquilino do imóvel? Caramba. Isso se não tiver filho pequeno, se não tiver idoso, se tiver alguém com alguma deficiência física, o juiz ele analisa tudo isso. Não é um processo A fácil. ordem de despejo é a parte mais delicada, eu acho. Hoje. Delicada. Por isso que a nossa análise ela é bem rígida. Aham. Não é que nós somos preconceituosos, não tem nada a ver. É que a gente sabe que o processo é burocrático. Olha E isso. a gente tem que responder isso para outra parte, que é o proprietário. Aham. Por exemplo, você alugou o meu imóvel, eu tô mais de 1 ano sem receber, e ainda quando o cara sai, ele deixa o imóvel todo danificado, eu vou gastar com reforma. E É isso É uma é situação lado ruim, complicada. E essa é a É. vantagem da seguradora também, que na hora que entra no processo, as custas advocatícias são pela seguradora. Paga tudo. Os aluguéis estão, o proprietário não fica no não tem prejuízo. problema. A nossa- Atrasou, a seguradora paga. Isso, o o nosso aluguel ele é totalmente garantido. Então, o inquilino pagando ou não, o proprietário ele recebe. Agora nós estamos com outro processo. O inquilino pagando ou não, ele recebe na data que está no contrato. Então, nós acabamos com isso, que a gente já sofreu muito com isso. Mas Isso é legal. Mas uma vez que o inquilino sai, o seguro cessa. Cê- Não fica um seguro até alugar de novo. Não, E se o cliente exato, quisesse? Não, Se o seguro acabou é no o processo. contrato, É, no não é contrato. por contrato. É porque Acabou o processo, acabou o seguro. por exemplo, por que também eu quis vender as casas aqui? Porque invadiram. Sim. Invadiram assim, não é para morar, invadiram Roubar para só fio eu ia estar feliz. Janela. Fio, janela privada, torneira, Sim. Qualquer coisa. qualquer coisa. Deixaram só a parede com reboco. Ainda bem que não levaram o reboco. Vou te Isso é falar bem que deixar a o prejuízo estrutura, né? ainda foi menor do que se eles invadissem para morar. Sim, Se sim. invadisse para morar. Era é normalmente um dor nóia. de As cabeça. duas casas a lei é invadiram e muito tiraram falha tudo. aqui, né? Tiraram tudo. Não sobrou nada. É, e- Só não levaram. Uma das casas a gente estava usando como depósito da Vilese, da editora. E não levaram livros. Não levaram nenhum Vai livro. fazer o que com o livro também? Pois né? é. Pois é, bem isso. Não Foi o tem que eu pensei. cultura, né? Não, vamos vai fazer levar o livro, quê? vai ser obrigado a ler, vai doer. Ah, vai. Mais ou Nossa, menos imagina isso, o né? pesadelo. A única coisa assim. E o pessoal encontra vocês aonde? Internet, redes sociais. E quais? Nós participamos de todos os canais de marketing imobiliário.
Mas, por exemplo, se hoje eu quero fazer um negócio com vocês, onde que eu vou encontrar? Na internet, que endereço que eu vou Você encontrar? pode entrar no www.gruporsiqueira.com.br. Lá tem todas as ferramentas para você entrar em contato direto conosco, ver as nossas unidades. Tem tudo ali, documentista, VCB, tudo que vocês precisarem no ramo de imobiliário. Nós fazemos tudo. Legal. Desde documentação, locação, venda, E regularizações. Instagram, é @Grupo R. Siqueira. tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Tem mais alguma? Instagram, Facebook? O Facebook também, Grupo Uhum. R. Siqueira. E quer passar o seu pessoal? O meu, que é uma nova, que eu deixei o meu pessoal de lado e agora fiz um novo para absorver o Prime, né? Que é vini.imbroise. Como que escreve Desculpa, o... vini.imóveis. Imóveis, como é que Que escreve até o eu Vini? me peguei agora. VINI.imóveis. Então é do jeito certo. É fácil, né? Porque tem gente que escreve com 2 N's. Não, eu até tirei o meu sobrenome, Aham. porque era Teu sobrenome. ponto ele Imbroise, confunde, isso não é bom, ninguém né? conseguia. Aí eu Ninguém coloquei ponto imóveis, sonoridade parecida, mas é mais simples de escrever, né? Ficou mais fácil. Não dá pra colocar Y, W, um monte de coisa. Não tem erro, né? Não tem acesso. É isso aí. Tá. E vocês estão pegando toda a Grande São Paulo. Sim, Sim. já estamos Ok. partindo para Grande São Paulo, inclusive já estamos indo para outros Pra cá. estados, né? E a tendência é essa, e estamos entrando também agora na construção civil. Estamos tão com projetos, entrando? já estamos montando os projetos Aham. e já estamos... Mas para fazer prédio, Pra fazer casa... prédio, nós estamos com o nosso primeiro projeto ali na Vila Duz, em São Bernardo do Campo, onde vai sair nosso primeiro Legal, prédio, se que Deus legal. quiser. Olha isso. E estamos partindo aí para a área de construção Bacana. civil. O Vai nosso ser- grupo não para. Vai ser a gente tá estúdio, sempre- vai ser o quê? Não, vai ser o salão comercial embaixo, né? Aham. Que é onde a gente vai manter a imobiliária. E vão ter 6 apartamentos em cima. E vai ter o bico, que você falou lá de Santa Catarina. Vai colocar E anteninha. vai ter Vai o bico colocar do antena, logo da né? imobiliária. Vai colocar É porque inteiro. é uma área mista ali, né? Sim. É uma área residencial bem no centro da cidade. Sei. A Então imobiliária a vai gente continuar consegue lá. manter uma área comercial junto com residencial ali. Ah, bacana, hein? É um Então, projeto bem bacana. A gente vamos está crescer. tentando trazer um pouco lá de Balneário Camboriú para cá. Fazer umas construções com mais qualidade, diferenciadas. Então vai ser bem bacana. Estou muito confiante. Legal. Bacana. Daqui a pouco a gente vai chamar eles pro podcast e eles vão falar, não tenho tempo. É. Carlão, Dá pra não fazer tenho tempo. online? Vamos fazer online. online. Fazer online. Eu tenho horário à meia-noite. É bem assim, né? É bem assim. Eu já cheguei a ficar sem dormir 48 horas trabalhando. É muito trabalho, não acaba demais. Se eu te falar que eu vou um dia para imobiliário, não consigo. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair todo dia. O Vinícius também. Primeiro a chegar e o último a sair Mas todo dia. a gente não para, a não vida para. de empresário é essa. não A tem vida de como, empresário não é tem trabalhar muito. É uma coisa- E como você falou, acorda à noite, tem uma ideia, vai escrever. A gente Exatamente. dorme pensando e a gente acorda pensando. A gente até estava com um pequeno problema aqui, do Zoom, para dar aulas, tudo. E essa noite você falou, na hora eu me identifiquei, porque essa noite eu acordei Aham. pensando na solução e hoje, aquela hora que eu pedi Sim. para o Misa mostrar para vocês o Ibra, é porque eu queria falar para o meu sócio a solução. Aí eu Exatamente. desci para falar para ele, eu pensei nisso tal, e aí, Isso- aí resolveu, eu pensei à noite. Isso é bem legal. É. Eu reclamo muito, mas é bem legal. Porque assim, a gente trabalha na imobiliária, eu vou pra casa, eu tenho meu escritório em casa, também trabalho em casa. E quando a gente deita que a gente vai dormir, a gente não dorme. A mente, ela continua. Ela continua trabalhando, ela continua trabalhando. Igualzinho. E é ali que vem as ideias. E nas férias também. Exatamente. O Nas férias verdadeiro também. business plan é feito aqui. Não é naquele que você aprendeu na faculdade, Não. roteiro, não, cara, é isso aí, é riscar parede, se Tinha alguém você que falava quer, essa coloque frase. anotações do celular. Eu não sei quem falava essa frase na televisão, não vou saber quem é. Que falava assim, na prática a teoria é outra. Exato. Exatamente. Na prática, a teoria é outra, exatamente. Então, eu queria agradecer muito, queria Obrigado. agradecer a presença do Regis, do Vinícius aqui com a gente. Foi muito bacana esse bate-papo, né? E a gente espera encontrar vocês em outra ocasião, se vocês tiverem tempo de ver. Vamos ter sim, com certeza. Agora não é um dá porque prazer. eu tô com 10 prédios sendo construídos, tenho que ficar olhando os prédios e tal, Sim, né? sim. Mas é bem bacana, porque é uma coisa assim que eu não estava nada inteirado desse mundo, só Sim, sim. vendi uma casa e tenho um apartamento alugando, né? Mas é bem legal saber, né, como é que é esse mundo. Então,
Mais uma vez, gente, não esquece de dar o peteleco lá no positivo, não esquece de se inscrever no nosso canal. É muito importante para a gente ativar o sininho e também ativar todas as notificações. E não esqueçam que a gente tem o outro canal, que é Cortes do Ibratalks. Então, partes dessa conversa que a gente teve aqui vai aparecer lá no Cortes do Ibratalks também. Tá bom, gente? Então, muito obrigado mais uma vez. Agradece. Quem sabe o próximo vai ser em Balneário Camboriú, em Dubai. A gente leva todo mundo fazer de lá, né? Eu vou gostar, pode me chamar. Posso deixar um recadinho pro pessoal que está em vontade. Casa? Para você que está começando a empreender, qual que foi o empreendimento, é um segmento que a gente leva aqui, sempre falo com meus corretores na imobiliária, pessoal, sempre vamos fazer as coisas certas. Quando a gente faz as coisas certas, é um processo. Você levanta, você cai, você erra, você aprende, você se planeja, você não dorme à noite tendo as ideias. E o ponto final é o sucesso. É diferente das pessoas que fazem as coisas erradas. Quando você faz as coisas erradas, o ponto final vai ser só o regresso, porque você vai pular todo esse processo e quando você tiver alguma coisa para resolver, que você tiver alguma coisa que não dá certo, você não vai saber como lidar com isso. Então, você sempre vai estar regredindo. Então, faça as coisas certas, use nós como exemplo, porque o ponto final não vai ter segredo, é o sucesso. E todo mundo tem capacidade para isso. E quando chegar, eu acho que a melhor coisa que tem é você ser respeitado e você se desenvolver com o seu sucesso. Aí chega lá e você aproveita do jeito que você preferir. É isso, se estudar, se especializar. Hoje tem muitos cursos. Até falo aqui, não ganho nada por isso, tem um site que é maravilhoso que chama Universidade do Corretor, que é do Paulo Cruz. O cara tem um canal chamado The Broker, que é só dicas para corretores. Quer entrar nessa área, entra, estuda, faz o curso, tira um Cresce, porque tem muita gente no meio e tal. Tira um Cresce, se especializa. Se ele quer ser corretor, meu pai sempre falou, você vai ser faxineiro, seja o melhor. Você vai ser caminhoneiro, seja o melhor. Verdade. Você vai ser corretor, seja o melhor. Então, estudar, né? Sempre se especializar. E, cara, honestidade, cara. Não tenta Isso dar é o mais importante. Não tenta pegar um vizinho por fora. Né? É isso que vai queimando todas as profissões, né? Sim, Um esqueminha de um por fora daqui, um por fora dali, para ganhar alguma coisa. Cara, com honestidade, dedicação, estudar. Estudar hoje é quase impossível você achar um assunto que não tem aberto na internet. Com certeza. Ficou tudo mais fácil. Ficou mesmo. Bacana. Então, com isso a gente vai encerrando aqui e até o próximo podcast.